O presidente russo Vladimir Putin nunca esperava que a Ucrânia tivesse tantos aliados dispostos a doar equipamentos militares para a sua causa. Ele certamente nunca esperou que esses aliados ainda estariam doando. Mais de 3 anos em uma invasão que deveria durar apenas 5 dias. Mas eles estão. E agora Putin está em grandes apuros. Por quê? A Dinamarca anunciou um grande pacote de ajuda militar à Ucrânia, fornecendo artilharia que aumentará significativamente seu poder de fogo no conflito atual. Putin está abalado pela histórica movimentação da Dinamarca. Mas não tanto quanto suas forças ficarão quando os projéteis dinamarqueses começarem a voar na Ucrânia. Em 18 de maio, a Dinamarca anunciou que havia preparado seu 26º pacote de ajuda militar para a Ucrânia. Avaliado em cerca de 598 milhões de dólares, o pacote fornece várias armas e componentes-chave que a Ucrânia precisa para manter sua defesa contra as forças invasoras de Putin. Ucrânia está prestes a receber projéteis de artilharia. Muitos projéteis de artilharia. Como parte da iniciativa de munição tcheca, esses projéteis serão enviados à Ucrânia para ajudar na defesa contra o bombardeio de artilharia russo desde a invasão de Putin. É uma abordagem olho por olho. Putin ataca as defesas ucranianas com artilharia. E graças à Dinamarca, a Ucrânia agora tem muitos projéteis que pode usar para repelir os ataques da Rússia e criar lacunas em suas defesas para a Ucrânia explorar. A Dinamarca explicou seu raciocínio para a última doação ao fazer seu anúncio. A necessidade da Ucrânia por ajuda e apoio não diminuiu, segundo declaração no site do governo dinamarquês. O ministro da Defesa, Troels Lund Poulsen, disse: "Estou feliz e orgulhoso que podemos novamente destinar fundos para doações. Isso fará a diferença no campo de batalha a curto e longo prazo. A Dinamarca tem apoiado fielmente a Ucrânia desde o começo da guerra. Continuaremos a ser nos próximos anos." Essa declaração envia uma mensagem clara para Putin que a Dinamarca não vai a lugar nenhum. O ministro das Relações Exteriores dinamarquês, Lars Løkke Rasmussen, teve seus próprios comentários. Do lado dinamarquês, estamos dando à Ucrânia as melhores cartas na mão, tanto no campo de batalha quanto na sala de negociações. O melhor que podemos fazer aqui e agora é aumentar o apoio militar à Ucrânia e fortalecer as capacidades de defesa ucranianas. Estou satisfeito que podemos impulsionar a defesa ucraniana com mais um pacote de doação dinamarquês de bilhões de dólares, disse ele. Isso é ainda mais para Putin se preocupar. A Dinamarca está dizendo a ele que entende isso. A melhor maneira da Ucrânia ganhar vantagem sobre a Rússia nas negociações de cessar-fogo em andamento é tornar a Ucrânia o mais forte possível. A lógica se confirma. Putin acha que pode prolongar as discussões de paz porque a Rússia tem a vantagem na Ucrânia. Quanto mais forte a Ucrânia se torna, mais essa vantagem diminui. Assim, a influência russa diminui, permitindo à Ucrânia demandar mais caso Putin decida negociar. Pior ainda para a Rússia, a Dinamarca diz que está fazendo suas doações de olho no futuro. Mesmo com o fim da invasão à Ucrânia e sua vitória, a Dinamarca seguirá apoiando o aliado para que esteja pronto caso a Rússia ataque novamente. Há algo mais que é notável aqui. A Dinamarca diz que está fazendo sua doação de artilharia através da iniciativa de munição tcheca. Essa iniciativa é enorme para a Ucrânia. Em março, o presidente tcheco Petr Pavel anunciou que seu país havia arrecadado dinheiro suficiente para comprar 800 mil projéteis de artilharia que poderia enviar para a Ucrânia. No entanto, houve consternação sobre esses números. O primeiro-ministro tcheco, Petr Fiala, disse que o número real estava mais próximo de 300 mil. Com a primeira doação dessa munição prevista para entrar na Ucrânia em junho de 2024. Mesmo com o início estranho, a iniciativa de munição tcheca operava a todo vapor. Em 50 mil rodadas de 155 milímetros para os canhões de artilharia da Ucrânia. E tem feito doações regulares desde então. Em outubro de 2024, a República Tcheca afirmou que havia enviado 1/3 do que era agora. 500 mil cascos prometidos, com o restante previsto para chegar até o fim de 2024. Isso por si só já seria preocupante o suficiente para Putin.
Contudo, os números dispararam até o instante em que a Reuters noticiou sobre o desejo da República Tcheca de manter sua iniciativa operando até 2025 e além. Em fevereiro, a agência afirmou que os tchecos agora dizem que entregaram 1.600.000 projéteis para a Ucrânia, com mais a caminho. Como o número subiu tão rapidamente? Pavel explicou durante uma aparição na Conferência de Defesa de Munique, afirmando que garantimos de nossos aliados recursos suficientes para cobrir a necessidade da Ucrânia até abril deste ano. Na conferência, negociei com aliados para considerar a provisão de mais recursos. Não apenas os tchecos, mas também outros países estão fornecendo artilharia para a Ucrânia através de suas iniciativas. A Dinamarca é apenas um dos 18 países que prometeram seu apoio ao esquema tcheco. Com a Bélgica, Noruega, Alemanha, Países Baixos e Canadá, entre os demais que estão fornecendo munições muito necessárias para a Ucrânia via República Tcheca, a Alemanha desempenhou um grande papel até o final de 2024. Foi o maior doador da iniciativa tcheca, financiando o primeiro lote de munições enviado à Ucrânia em junho. A chave é que os aliados da Ucrânia estão comprando munições fabricadas na República Tcheca. Essas não são doações de estoques existentes, mas sim novas munições sendo produzidas especificamente para prejudicar as forças de Putin. Isso é suficiente para suprir o uso de artilharia da Ucrânia por meses em um ponto crucial da defesa contra as forças de Putin. A Dinamarca forneceu mais detalhes sobre a origem dos recursos para as munições ao anunciar a doação. O lote inicial de 800.000 cartuchos, que Pavel afirmou ter garantido para a Ucrânia, foi criado usando $3,30. Bilhões de doações dos 18 países envolvidos na iniciativa de munição tcheca. E a declaração da Dinamarca revelando suas últimas notas de doação. Essas conchas foram financiadas através de uma combinação de seu próprio Fundo Ucrânia, que é um quadro para o apoio militar da Dinamarca e receita de reembolso do European Peace Facility. O dinheiro fornecido à iniciativa tcheca deve ajudar a garantir um fluxo estável de artilharia para a Ucrânia, permitindo que planeje operações mais profundas nos próximos meses. Isso é tudo notícia ruim para Putin, mas fica ainda pior para o líder da Rússia. A Ucrânia receberá mais do que apenas granadas de artilharia da Dinamarca. A doação de artilharia é a maior parte de uma doação. Isso também incluirá equipamentos para os caças F-16 da Ucrânia e dinheiro destinado a mais treinamento para as forças ucranianas. Ou seja, as tropas russas não devem se preocupar apenas com uma nova onda de poder de fogo explosivo. A Dinamarca também está fortalecendo a Ucrânia nos céus. Equipamentos de jato de combate, que podem variar de mísseis a componentes que mantêm os jatos no ar, permitem que a Ucrânia apresente ainda mais uma ameaça aérea às forças russas. Adicione um novo treinamento à mistura, e haverá ainda mais ucranianos capazes de potencializar essa ameaça. A última doação da Dinamarca apenas reforça o apoio firme que tem mostrado à Ucrânia desde o início da invasão russa. Segundo declarações oficiais, a Dinamarca destinou um total de 66,1 coroas dinamarquesas, cerca de 9,9 bilhões de dólares, para seu fundo de apoio à Ucrânia ao longo dos anos 2023 a 2028. Este compromisso substancial destaca a dedicação da Dinamarca em fortalecer as capacidades de defesa da Ucrânia a longo prazo. A Dinamarca adotou uma abordagem interessante para fornecer ajuda militar à Ucrânia. A maioria dos parceiros ocidentais da Ucrânia fornece ajuda diretamente. Nos Estados Unidos da América, a maior parte das doações para a Ucrânia vem diretamente dos estoques americanos. Os Estados Unidos da América alocam fundos, mas geralmente não gastam dinheiro para construir novas armas. Em vez disso, diz que fornecerá um valor X de apoio à Ucrânia e depois retira armas de seus estoques, coletivamente, no valor de X para enviar à Ucrânia. A Dinamarca financia a Ucrânia principalmente através do chamado modelo dinamarquês, uma abordagem diferenciada. Neste modelo, a Dinamarca se compromete a comprar armas e equipamentos da Ucrânia, que depois são enviados de volta para ajudar na defesa contra as forças de Putin. É uma abordagem interessante, projetada para fortalecer a indústria de fabricação de armas domésticas da Ucrânia.
O Kyiv Independent destacou por que o modelo dinamarquês pode ser tão importante para a Ucrânia no futuro. A partir de abril de 2024, a indústria de defesa da Ucrânia tinha capacidade para construir cerca de 20 bilhões de dólares em armas por ano. O problema atual é que o orçamento de defesa da Ucrânia é insuficiente para utilizar plenamente essa capacidade. No ano passado, a Ucrânia só pôde gastar cerca de 6 bilhões de dólares nas armas que sua própria indústria produz, deixando a questão: o que acontece com os outros 14 bilhões de armas? Se não houvesse guerra na Ucrânia, a resposta seria simples. Ela poderia vender essas armas, ganhando bilhões de dólares no processo, o que poderia financiar mais investimentos em seu exército. Mas a Ucrânia não tem o luxo do tempo necessário para ver essa abordagem até o fim. Ela necessita das armas que seus fabricantes estão produzindo para combater as forças de Putin. Entre o modelo dinamarquês. Com este modelo, a Dinamarca está comprando algumas dessas armas que a indústria de defesa da Ucrânia produz, mas que seu exército não pode pagar. Essas armas são então doadas para a Ucrânia, sem precisar sair do país, para que seu exército as tenha disponíveis rapidamente. O 26º pacote de ajuda militar da Dinamarca não segue o modelo dinamarquês exatamente neste sentido. No entanto, enviar dinheiro para a iniciativa de munição tcheca segue um conceito semelhante. A Dinamarca financia a indústria tcheca para fabricar munições que são enviadas à Ucrânia. Nenhuma das conchas vem dos estoques da Dinamarca. Ao invés disso, está usando suas doações para fortalecer a Ucrânia, manter seu próprio poder e impulsionar a indústria de defesa europeia para produzir mais armas, agora e no futuro. É um modelo brilhante que contorna os desafios acumulados que muitos aliados da Ucrânia agora têm. Putin está aterrorizado com o modelo dinamarquês. Ele sabe que é a chave para revitalizar as indústrias de defesa ucraniana e europeia. Mas ele não pode fazer nada a respeito. Ele também não pode fazer nada sobre as mais de 100 mil granadas de artilharia que em breve fluirão para a Ucrânia. E, no sentido imediato, isso é um problema muito maior para Putin, pois a artilharia é fundamental para sua invasão. Ele tem usado isso para atacar as defesas da Ucrânia, então qualquer reforço na artilharia ucraniana reduz sua capacidade ofensiva. Eis porque isso importa. Em vários momentos durante a guerra na Ucrânia, o especialista em defesa da Forbes, Vikram Mittal, falou sobre como a artilharia era e continua sendo a rainha do campo de batalha na guerra na Ucrânia. Ele afirmou inicialmente, em junho de 2024, que apesar de Ucrânia e Rússia terem adotado novas táticas durante a guerra, a artilharia tradicional ainda era o principal diferencial. Ele tinha os números para comprovar isso, junto com os mísseis, drones, bombas planadoras e ondas humanas de tropas de Putin. A Rússia estava disparando cerca de 10 mil projéteis de artilharia por dia na Ucrânia em junho de 2024. A Ucrânia não estava em defesa na frente de artilharia. Respondia com aproximadamente 2.000 rodadas próprias por dia. Embora estivesse claro que havia uma disparidade, essa disparidade estava começando a dar frutos para a Rússia. Em 2024, as forças de Putin focaram principalmente nos oblasts de Donetsk, Luhansk e Kharkiv. A Ucrânia respondeu posicionando sua artilharia nesses oblasts, com a Rússia fazendo o mesmo. A Rússia progredia lenta, mas seguramente. Seus bombardeios de artilharia permitiram que fizesse progresso nessas áreas-alvo, resultando no controle de 99% de Luhansk e 70% de Donetsk. Quando a guerra chegou a 2025, a estratégia de Putin era simples, mas eficaz. Ele basicamente usou sua artilharia para criar moedores de carne nessas oblasts. Os projéteis de artilharia atacariam as defesas da Ucrânia, enfraquecendo-as até Putin se sentir confiante para enviar unidades mecanizadas e soldados russos para ataques. Essas unidades seriam alvos da artilharia ucraniana. Com Putin aparentemente disposto a sacrificar seu povo e equipamento, se preciso, para reivindicar território. Putin usa táticas da Primeira Guerra Mundial, mas a idade delas não importa para ele. Ele está travando uma guerra de atrito e a artilharia é fundamental para o sucesso dessa guerra. Em março de 2025, Mittal afirmou que a artilharia ainda é a rainha na Ucrânia.
Até então, a artilharia da Ucrânia era responsável pela maioria das centenas de milhares de baixas das tropas russas ocorridas. No entanto, estava sendo superado pelos drones da Ucrânia. Parte disso se deveu à produção de drones ucranianos. As fábricas da Ucrânia construíram 2,2 milhões desses dispositivos não tripulados em 2024 e estão mirando uma meta de 4,5 milhões em 2025. Obviamente, a disponibilidade de mais drones significava um uso maior, levando a mais baixas russas. Outro fator crucial para os drones superarem a artilharia em baixas russas era a escassez de recursos da Ucrânia. Os obuseiros estavam cada vez mais escassos. À medida que os ataques de artilharia da Rússia danificavam as defesas da Ucrânia, aqueles que ainda estavam no campo de batalha tinham menos munição para disparar contra a Rússia. Se nada fosse mudar, Putin finalmente poderia fazer valer sua vantagem de artilharia. Só que isso não está acontecendo. A Dinamarca teve um papel fundamental em auxiliar a Ucrânia a manter suas defesas de artilharia. Use o modelo dinamarquês citado como exemplo. O investimento da Dinamarca na indústria de defesa da Ucrânia ajudou-a a chegar a um ponto em que está construindo 40 de seus howitzers autopropulsados Tu-S, Tu-Bodana, todos os meses. Esses números tendem a crescer em 2025, sobretudo se mais nações adotarem o modelo dinamarquês. Com a doação de quase 600 milhões para a iniciativa de munição tcheca, a Dinamarca está se empenhando para garantir que os novos howitzers tenham projéteis suficientes para serem disparados contra a Rússia. A hora de tudo isso não poderia ser melhor. Após explorar sua superioridade em artilharia por boa parte de 2024, a Rússia está perdendo terreno. Sinais disso surgiram em janeiro, quando 1945 notou que a Ucrânia começava a pressionar severamente a artilharia russa com uma combinação de drones e técnicas inteligentes de contrabateria. Os lançadores de foguetes russos começavam a sumir das frentes de batalha, obrigando a Rússia a diminuir pela metade seu fogo de artilharia no começo do ano. Em abril, a Ucrânia apresentou dados para embasar essas declarações. Oleksandr Sersky, comandante em chefe do exército ucraniano, observou que houve momentos em que a Rússia disparava até 40 mil projéteis de artilharia na Ucrânia por dia. O número diminuiu para 23 mil, devido aos ataques de longo alcance da Ucrânia contra depósitos de munição russos, além das táticas com drones e contrabateria. Ademais, a disponibilidade de projéteis agrava o problema para a Rússia. Em 1945, foi observado que a Rússia dependia de estoques obsoletos da era soviética e projéteis de artilharia norte-coreanos para manter seus bombardeios, destacando isso como um problema em janeiro. Putin também enfrenta o desafio de sua indústria de defesa não conseguir acompanhar o ritmo das perdas de artilharia russa na Ucrânia. Isso é de acordo com o Instituto para o Estudo da Guerra, ou Instituto para o Estudo da Guerra, que disse em fevereiro que a Ucrânia afirmou ter destruído 13.050 sistemas de artilharia russos. O Instituto para o Estudo da Guerra indica que esses números podem ser questionados até o fim de 2024. A Oryx, plataforma de inteligência de código aberto, confirmou visualmente a perda de pelo menos 460 sistemas de artilharia rebocados e mais de 900 sistemas de artilharia autopropulsados russos. O número real de perdas provavelmente está entre os números ucranianos e da Oryx. Mas, mesmo que a Oryx esteja certa, hoje, a Rússia consegue produzir somente cerca de 100 canhões de artilharia anualmente, pois possui apenas 2 fábricas para essa finalidade. Tudo isso resulta na Rússia perdendo sua vantagem em artilharia. Não está construindo armas novas suficientes e está confiando em conchas antigas e seus poucos parceiros estrangeiros para manter sua artilharia disparando. Simultaneamente, a Ucrânia produz 40 obuseiros mensalmente e obtém conchas de seus aliados para equilibrar a situação. A última doação da Dinamarca fortaleceu a artilharia da Ucrânia em um momento em que a da Rússia está mais fraca. Foi desde que Putin invadiu. Isso indica más notícias para Putin com o avanço da guerra para 2025. Não se pode ignorar a importância das peças do jato de combate e do treinamento oferecido pela Dinamarca em seu novo pacote de ajuda. A Dinamarca integra a coalizão europeia, que fornece F-16 para a Ucrânia.
entregou a maioria dos 19 jatos prometidos à Ucrânia, todos atualizados com uma meia-vida durante os anos 2000. A Ucrânia está usando cada vez mais esses jatos para se defender contra a Rússia e atacar a região leste do país. Isso foi confirmado em abril pelo general do Exército dos Estados Unidos da América, Chris Cavoli. Eles voam todos os dias. Eles derrotaram muitas ameaças de mísseis de cruzeiro e realizaram vários ataques ofensivos, principalmente bombardeios no leste. Manter esses jatos voando exige um suprimento constante de peças para manutenção. A Dinamarca forneceu recentemente muitas dessas peças e projéteis de artilharia. Isso torna uma situação já ruim para Putin ainda pior. Então, onde tudo isso leva? A guerra na Ucrânia? A Rússia está lutando. Os bombardeios de artilharia estão enfraquecendo dia após dia, enquanto a Ucrânia se fortalece com a ajuda de países como a Dinamarca. A Ucrânia ainda não tem a vantagem da artilharia na Ucrânia, mas pode haver uma reviravolta emergente que poderia levar a finalmente superar a Rússia em termos de uso de artilharia. Conforme a guerra avança em 2025 e os problemas de estoque da Rússia se agravam. Adicione F-16 à mistura, que a Ucrânia pode implantar mais livremente, sabendo que receberá mais peças de reposição de países como a Dinamarca. E essa reviravolta pode ocorrer antes do que Putin imagina. É por isso que a 26ª rodada de ajuda militar da Dinamarca abalou tanto Putin. Chega no momento certo e inclui o equipamento perfeito para ajudar a Ucrânia a avançar contra uma Rússia enfraquecida. Mas o que você acha da enorme doação de munição de artilharia da Dinamarca para a Ucrânia? Qual será o impacto disso na guerra? Estamos testemunhando uma mudança em relação a qual país leva vantagem na artilharia? Compartilhe seus pensamentos abaixo e inscreva-se no The Military Show para atualizações sobre os últimos acontecimentos na guerra da Ucrânia e outros conflitos militares pelo mundo.